Números capítulo 1. Hoje, com a graça de Deus, quero ler com vocês os 4 primeiros capítulos. Né? Vamos ler só o início aí. Diz assim a Escritura: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós vamos hoje começar a ler este livro e meditar nele, Senhor. Pedimos que nos abençoe nesse nosso propósito, que fales ao nosso coração, através da sua palavra, Senhor. Nos faça compreender este livro, Deus, e aplicar nossa alma, nossa vida, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Seja o seu nome glorificado, sejamos edificados, Senhor, nesse propósito de ler as Escrituras a cada quarta-feira e meditar nelas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, no estudo anterior que eu fiz com vocês aqui sobre esse livro, eu expliquei para vocês algumas coisas em termos assim de introdutório, né, para nós compreendermos o livro de uma forma geral. Hoje eu quero começar a ler com vocês, mas o que nós falamos naquele estudo foi que este livro ele vai tratar da questão da terra. Então aqui, o que aconteceu? Vamos só relembrar rapidamente. No Gênesis, a Bíblia conta que Deus chamou um homem, Abraão, e deu um filho a esse homem. E a partir dali, então, o que Deus fez? Deus criou uma família, a família da aliança, e através dessa família, ele, então, tinha o propósito de trazer o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito sempre do Senhor, desde o início. E o que nós vimos acontecer, então? No finalzinho de Gênesis, essa família, ela se encerra ali, o livro de Gênesis, contando que essa família, ela foi para o Egito através de José, para que José então os salvasse. E no final de Gênesis diz que José profetizou que Deus iria lhe tirar a família daquele lugar. Então eles cresceram muito no Egito. Aí nós entramos no livro de Êxodo. O livro de Êxodo conta o quê? Conta que essa família então se transformou num povo muito numeroso e que os egípcios começaram a escravizá-los, eles sofreram muito, e Deus enviou Moisés. E aí, através de Moisés, então, o Senhor libertou, e eles começaram a caminhar em direção à terra da promessa. Para Abraão, Deus tinha prometido o quê? Deus tinha prometido uma grande nação, muita gente, e a terra também. E Deus, então, está cumprindo isso aqui. Quando nós chegamos no livro de Êxodo ainda, lá no final já quase do livro, no final mesmo, como é que o livro se encerra? Deus, no capítulo 20, ele dá os 10 mandamentos, faz a aliança do Sinai. No final do livro, nós temos o tabernáculo já pronto, né? E vem a presença de Deus ali, habitar no tabernáculo. E aí nós entramos no livro de Levítico. O livro de Levítico trata do quê? Ele trata exatamente da questão de como esse Deus Santíssimo pode habitar no meio de um povo pecador. E aí vem todas as cerimônias dos animais, tem que matar os animais, o dia da expiação, várias cerimônias que nós temos ali no livro de Levítico, que nós lemos e meditamos um pouco. E agora nós entramos no livro de Números. Olha, o que está acontecendo em Números, então? Em Números, o povo ele está, vamos dizer assim, no limiar da promessa, no cumprimento da promessa. Eles têm agora que atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Então, o que vai acontecer nesse livro? Por isso o nome Números, né? Vai ter aqui uma contagem, e essa contagem, como nós acabamos de ler aqui, eles vão fazer a contagem dos homens de guerra,
E, porém, vão acontecer algumas coisas nesse livro que vai atrasar, vamos dizer assim, essa invasão da terra. O povo ele vai ficar peregrinando ali naquele lugar, no deserto, 40 anos por causa da apostasia do povo. O povo vai apostatar. E toda aquela geração vai morrer, e já os filhos deles que vão tomar posse da terra. Né? Então, o livro de Números ele vai contar isso. Ele vai contar a preparação, a contagem, a apostasia, e no final do livro já Deus de novo restaurando o povo e preparando o povo para tomar posse da terra. Tá? Então eu queria que nós guardássemos isso. Só que nós temos que entender todos os livros da Bíblia. A Bíblia nós temos que ler da seguinte maneira. Tá? Eu já falei algumas vezes isso aqui para vocês e eu gostaria de enfatizar de vez em quando aqui. A Bíblia, ela conta uma história. Vocês já perceberam, né? Todo mundo que lê a Bíblia já há algum tempo percebe que a Bíblia ela conta uma história. Ela começa a contar a história desde a criação, da queda, e a história desse povo aqui, o povo de Israel. E a impressão que nós lemos, que nós temos quando nós lemos o livro, o Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento ele conta uma história, mas essa história fica sempre devendo. Tem alguma coisa ainda mais importante para acontecer. E o que tem que acontecer? É a vinda do Messias, do Salvador. Então, o Antigo Testamento, tudo isso que a gente está estudando aqui, ele está contando esse propósito de Deus de trazer o seu Messias, de trazer o seu Salvador. E o Novo Testamento é o cumprimento. Deus traz, o Senhor Jesus nasce de uma virgem para a nossa salvação, vive uma vida santa, morre na cruz e nos salva. E o final da Bíblia é o Apocalipse, quer dizer, Deus restaurando todas as coisas que foram perdidas na queda. Então nós temos que entender todos os livros da Bíblia, irmãos, cada evento desse aqui, cada acontecimento, cada personagem, nós temos que interpretar nessa narrativa maior. Então você tem uma narrativa maior, que é toda essa história da queda, da promessa de um Salvador, da redenção e da consumação que vai acontecer no final de todos os tempos, com a vinda do Reino de Deus. Então nós temos que interpretar a Bíblia assim. E eu já falei também para vocês que essa interpretação ela é compreendida nas alianças. Né? Então nós já vimos aqui algumas alianças. Vamos lembrar rapidamente? Nós já vimos a aliança que Deus fez com Adão lá no Jardim do Éden, nós chamamos de pacto de obras, em que Adão ele teria que obedecer a Deus, mas ele quebrou esse pacto, né, trazendo a queda, a perdição da humanidade. Nós vimos já a aliança com Noé, em que lá atrás ainda disse para vocês aqui que aquela aliança com Noé era uma aliança com toda a criação, em que Deus ele iria como que criar assim Deus estava criando, irmãos, uma plataforma para que ele trouxesse a Cristo, ou seja, Deus ele promete o quê? Deus ele diz assim: eu não vou destruir a humanidade. É uma aliança, então, com toda a criação, em que ele diz que não vai mais trazer o que a humanidade merece. Vocês lembram que Deus tinha trazido o que naquela época? O dilúvio, né? Matou todos os animais, toda a humanidade, sobrando apenas a família de Noé e aqueles animais que estavam ali com ele. Mas Deus disse assim: eu não vou mais trazer esse tipo de juízo geral. Então, e o símbolo era o quê? O arco-íris, né? E aí, meus irmãos, depois nós temos no capítulo 12 do livro de Gênesis a outra aliança, que é a aliança com Abraão. E essa aliança, que eu falei há pouquinho para vocês, eu disse que Deus então está cumprindo, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto material e ela tem um aspecto espiritual. O aspecto material é isso aqui que a gente está vendo. Então, um filho que viria, através desse filho que era Isaac, Deus traria uma grande descendência sanguínea, mesmo descendente de Abraão, né? Deus daria a terra para eles, e Deus então faria deles uma grande nação. Isso está acontecendo aqui, esse aspecto material. O povo cresceu, o povo agora está tomando posse da terra. Mas tem um segundo aspecto espiritual. Esse aspecto espiritual, irmãos, isso só se cumpre na pessoa de Jesus. Vamos lembrar o que Deus diz lá em Gênesis capítulo 12.
né? Sai da tua terra, Deus disse para Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Aí ele disse, mas se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que Deus, ele tem um propósito global, então, tem um propósito com a humanidade, através daquela aliança ali. Então, como essa bênção chegou às famílias da terra? Através da pessoa de Jesus. Então, nós temos esses dois aspectos aqui. Quando a gente lê um livro desse, irmãos, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, nós temos que entender que esse livro, então, esses livros, eles tratam dos aspectos materiais, mas eles também apontam para o aspecto espiritual, ou seja, a vinda de Jesus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos Deus cumprindo a promessa da terra, temos já um grande povo, mas temos a promessa da terra, e a questão da apostasia, e aquelas pessoas ali perdendo a bênção da terra material, morrendo no deserto. Mas vocês lembram que quando nós chegamos no Novo Testamento, isso aqui eu já falei na nossa introdução, quando nós chegamos no Novo Testamento, tem uma diferença das promessas de Deus. Vocês não vão ver no Novo Testamento Deus prometendo uma terra para a igreja, uma nação, uma terra específica em algum lugar do mundo para a igreja. Nós não vamos ver isso. Mas nós temos a promessa de uma nova Jerusalém, de um reino vindouro. Então, esses livros, como eu disse para vocês, essas narrativas aqui, tudo que acontece em cada livro tem que ser entendido, irmãos, lido, compreendido na narrativa maior, que é essa narrativa que diz respeito mais ao aspecto espiritual. Tá? Ou seja, eu queria que, na medida que nós lêssemos aqui, vocês lembrassem de que, sempre da seguinte questão, que esse livro, ele está apontando, irmãos, para a Nova Jerusalém. Ele está apontando para aquele aspecto da terra realmente, que não é neste mundo aqui, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 11, que inclusive Abraão, os patriarcas, se vocês pegarem lá em Hebreus capítulo 11, vai dizer que eles estavam esperando uma cidade que não é aqui nesse mundo. Uma cidade cujo fundador é Deus. Então é disso, irmãos, especialmente aqui, apesar de que está falando de promessa desse mundo, da terra que Deus está cumprindo, que é o aspecto material, mas o mais importante é o aspecto espiritual. A igreja, só para a gente fechar aqui essa questão, a igreja, ela Paulo vai dizer, o Israel de Deus, ou seja, a igreja que não é sanguínea. Nós, por exemplo, aqui, eu acho que ninguém aqui é judeu, né? Ou seja, nós não temos uma descendência carnal de Abraão, mas nós somos descendentes espirituais de Abraão pela fé. Nós somos o Israel de Deus. Tá? Então, irmãos, tendo dito essas palavras aqui, nós vamos ler agora esses 4 capítulos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esses 4 capítulos, eles tratam para nós da seguinte questão aqui. No capítulo 1, Deus, ele manda, como nós lemos, numerar os homens de guerra, exatamente porque eles iriam invadir a terra prometida. Mas os levitas, eles são separados dessa contagem, porque os levitas, eles têm uma outra função. No capítulo 2, nós temos a ordem das tribos do acampamento. Cada uma das tribos de Israel, ela tinha um lugar no acampamento, e tanto quanto acampavam, quanto também quando eles tinham que sair do lugar. No capítulo 3, nós vamos observar que vai tratar do serviço do tabernáculo, sobre os levitas, o que eles deveriam fazer, a organização, capítulo 3 e 4, né? A organização que cada um vão ter em relação ao tabernáculo. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos a maioria do povo, todas as outras tribos, elas vão lidar com a guerra e vão ser escolhidos entre aqueles, né? Vão ser contados os homens de guerra das tribos, mas a tribo de Levi, ela vai lidar com um culto a Deus. Por quê? Porque em Israel era assim,
tudo girava em torno do culto, da adoração. Era uma nação diferente de todas as outras, porque era a nação que tinha um verdadeiro culto a Deus. Então, a tribo de Levi, ela era responsável pelo tabernáculo e pela adoração verdadeira a Deus. Tá? Vamos ler então agora aqui, irmãos. Eu vou fazer a leitura e aqui e ali nós vamos parar um pouquinho para dar algumas explicações para a nossa compreensão. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler de novo desde o início. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abdão, filho de Gedeone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares. Vamos observar aqui, irmãos, que Deus ele é organizado. Deus ele não faz as coisas, irmãos, de qualquer forma. Então, ele diz, olha, os cabeças das tribos vão acompanhar vocês nessa contagem. Vamos observar muito isso aqui. A organização que Deus vai dar ao seu povo. Vamos continuar lendo então. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações,
pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, das tribos de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, das tribos de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Assé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Assé, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos contados eram 603.550. Era um número realmente muito grande, irmãos. Fora os levitas. Tá bom? Vamos ver agora que esses eram os da guerra. E agora nós vamos ver os levitas. Versículo 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado de da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos? Esse nosso estudo que a gente está fazendo, ele não posso, você pode aprofundar muito, mas eu quero sempre destacar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, a grande quantidade de pessoas aqui nesse censo, mostrando que Deus estava cumprindo a promessa. Você lembra quanto tempo Abraão esperou para ter um filho? E ele ficava, às vezes, até desanimado, né? Dizendo: quando o Senhor me darás a promessa? Uma vez ele disse isso, aí ele pediu até uma garantia, e Deus então fez aquela aliança, né? Mas veja aqui, irmãos, que Deus cumpriu a promessa, nessa quantidade de pessoas aqui. Um outro aspecto que eu quero destacar para os irmãos é que os levitas, eles eram separados, porque eles iam se acampar, irmãos. Cada um tinha o seu acampamento, como nós vamos ler no capítulo 2. Deus vai organizar o acampamento de Israel. Mas os levitas, eles se acampavam ao redor do tabernáculo, e eles eram responsáveis por montar, porque era era um templo móvel, né? Então eles iam andando com o tabernáculo. Então, quando eles ficavam no lugar, eles armavam o tabernáculo. Quando eles tinham que sair, eles desarmavam o tabernáculo. Os levitas eram responsáveis por isso, pela proteção do tabernáculo, tá? Porque às vezes nós não esquecemos, porque na igreja, todo mundo vem na igreja, adora a Deus, né? É assim na nova aliança. Mas na antiga aliança, irmãos,
as pessoas não tinham acesso àquele lugar, porque aquele lugar ele representava a presença de Deus, a santidade de Deus. Então, tinha que ter a proteção. A tribo de Levi, ela se acampava em redor, ela protegia o tabernáculo, e as pessoas não podiam se aproximar. Quem se aproximasse, morria. Né? E o ponto aqui que nós observamos, e nós vamos observar na leitura daqui a pouco, é que não somente os israelitas, em geral, não podiam estar lá, não podiam entrar no tabernáculo, não era qualquer pessoa que podia entrar, e nem mesmo se aproximar, mas entre os próprios levitas tinham aqueles que se aproximavam mais. Na verdade, somente o sumo sacerdote, nós já estudamos aqui no livro de Levítico, é que ele entrava no mais importante lugar, que era o Santíssimo Lugar. O que isso mostra, meus irmãos? Que o que Deus está mostrando aqui é que o povo precisava de um mediador. O povo precisava daqueles sacrifícios para que Deus pudesse habitar entre eles. E que eles não tinham acesso direto a Deus, mas eles precisavam daqueles mediadores, daqueles sacerdotes. Aí vocês sabem para onde isso aponta, né? Isso aponta para a pessoa de Jesus, o nosso mediador. Tá? E outro detalhe que eu penso que é importante nós destacarmos aqui nesse capítulo, irmãos, é que o culto era importante e mais importante do que a preparação para a guerra. Tá? Então, quem iria dar a vitória para o povo era Deus. Então, ele não pensava apenas, vamos dizer assim, militarmente, ou seja, Deus nos disse simplesmente assim, olha, prepara os homens de guerra e são só com esses tipos de homens que vocês devem se preocupar. Não, tinha uma tribo especial que iria cuidar só do culto, mostrando o seguinte, a questão não é a força do homem, quem estava operando ali era o Senhor, e Deus era o centro. Veja que é diferente do pensamento pagão, né? Em que, por exemplo, as pessoas usavam os deuses, na verdade, o pensamento pagão é assim, usavam os deuses simplesmente por interesses que não eram espirituais verdadeiramente. Então aqui é diferente. Deus é o centro de toda a nação e essas pessoas elas tinham culto ali. O tabernáculo ele ficava protegido, ele era o centro de tudo e era a coisa mais importante, era o aspecto mais importante da nação e não simplesmente de eles serem um povo guerreiro que ia tomar posse da terra. Tá? Vamos ler agora o capítulo 2, meus irmãos. E aqui no capítulo 2 eu quero destacar para vocês aqui, nosso propósito é ler toda a Bíblia, né? Eu quero destacar para vocês o aspecto da organização. Vamos ler aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. Veja a organização aí. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisú, filho de Zedeu, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadá, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 59.300. Depois das tribos de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650.
Todos que foram contados do exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Percebe que os levitas estão no meio, né? A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do oriente, e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Padazul, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 32.200. Depois da tribo de Benjamim, Abidão, filho de Gedeone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan, vocês percebem que cada um vai marchar no seu lugar, e a tribo de Levi está no meio. O seu exército, os que foram contados deles, era de 2.700. E junto a ele armará as suas tendas da tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois da tribo de Naphtali, Iaira, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. O seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550, mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Então eles armavam o arraial segundo essas bandeiras, ou seja, a organização de cada tribo, tendo a tribo de Levi no meio, e quando eles iam marchar, eles marchavam no seu lugar. Tá? Então, é muito importante nós observarmos, os filhos de Israel faziam conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Toda a organização do povo, onde ficavam as tribos, o culto, como tinha que ser, tudo era segundo a vontade de Deus. Isso é uma coisa que vai aparecer no Pentateuco, né, nos 5 livros, muitas vezes, especialmente em Êxodo, Levítico e Número, dizendo sempre, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Deus é um Deus organizado, irmãos, e Ele que dirige o seu povo. Tá? Capítulo 13, irmãos. Vamos ver agora o trabalho dos levitas. E os levitas têm a ver com a questão dos primogênitos. Vocês lembram que morreram os primogênitos lá no Egito, né? Eles vão, assim como que substituir os primogênitos, tá? Que foram resgatados. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão e seu pai. Aqui primeiro a família principal, que era a família de Arão, que eram os que iam ficar responsáveis pelo culto, né? Olha o destaque das Escrituras do que aconteceu lá no livro de Levítico. Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho, possivelmente estavam bêbados, como nós estudamos já naquela ocasião, morreram perante o Senhor, então, porque eles profanaram o culto. Olha a seriedade, irmãos, com que tudo era feito. Vamos ler a partir do versículo 5, meus irmãos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo, e tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel,
lhes são dados como dádivas. Deus está dando essa tribo para apoiar o sacerdócio de Arão, né? Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme ao mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Arão e Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, assim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. Agora percebo que as famílias vão ser organizadas também em volta do tabernáculo, irmãos. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto do tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. Veja que essa família ia ficar responsável por esse utensílio do tabernáculo. Agora, de Coate, a família dos Unramitas, e a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. Destaco de novo a organização, cada um tinha o seu lugar. E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa e o candelabro, e os altares, os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Não, cada um ficava no lugar e tinha responsabilidade com algum utensílio do tabernáculo. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá superintendência sobre os que têm o cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Amarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, e os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Veja que não podia chegar qualquer pessoa, cada um tinha o seu lugar, e a tribo de Levi ali, então, que tomava conta. Todos os que foram contados, os levitas que contaram Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés, então veja, 22.000 dos levitas, tá? Deus mandou contar. Agora vem os primogênitos, os levitas vão substituir os primogênitos. E disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito, o homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens pelo número dos nomes dos de idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Você lembra que dos levitas foram 22.000, né? E dos
primogênitos, 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que tinham sobrado, que houveram de resgatar, que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e tomarás as 20 geras e ciclos, 20 geras o ciclo, e Arão e os seus filhos darás o dinheiro, e Arão e os seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então observe que os levitas tomam o lugar dos primogênitos, e os que sobraram tinham que pagar o resgate. Aí nós sabemos, irmãos, que tudo isso tem aquela simbologia de que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar e é o nosso resgate, tá? Então, vocês observem a organização e observem que cada família dos levitas, ela ficava num lugar em volta do tabernáculo e elas tinham responsabilidade por certos utensílios do tabernáculo. Irmão, vamos ler o último capítulo de hoje. E nesse último capítulo, nós vamos ver agora, mais propriamente, os deveres desses levitas. Observe aí. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, segundo os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Então, só para explicar aqui, nós vimos a contagem geral dos levitas, agora a contagem para o trabalho, que vai ser de 30 anos até 50 anos. Então, eles trabalhavam 20 anos, Vamos ler o versículo 4. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu, o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarás os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças, os jarros para libação. Também um pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima dela um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro das luminárias, as suas lâmpadas, os seus pevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que os servem, e o envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pele de texugos o cobrirão, e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário, e os colocarão num pano azul, e o cobrirão com a coberta de pele de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que serve os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugos e lhe colocarão os seus varais. Irmãos, veja, quem tinha que fazer isso era Arão, os sacerdotes, não eram os levitas qualquer não. E eles tinham que cobrir um pano azul, porque os outros levitas não podiam ver esses utensílios. Vocês estão entendendo a seriedade? Isso aí mostra que aqueles utensílios, como eles eram usados no culto ao Senhor, eles eram santos. E não era qualquer pessoa que podia ver os utensílios. Perceba a seriedade do tabernáculo, Então, agora vamos continuar lendo. Versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, era tudo coberto, todos os instrumentos do santuário, então só agora vinha as famílias, e elas tinham cada um o seu trabalho. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, tudo cobertinho, eles não iam ver, eles não podiam enxergar. Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação.
Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção, a cargo de todo o tabernáculo, de tudo que neles há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpada a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Vocês estão entendendo? Deus disse assim, para que eles não morram, para que eles não sejam extirpados dessa família, porque eles vão ter contato com as coisas santíssimas. Vocês devem fazer isso aqui. Entrarão, porém não entrarão a ver quando cobrir o santuário, para que não podiam ver-os. Deus estava protegendo aquela família da sua ira santíssima, tá? Deus estava cobrindo, Deus estava provendo a salvação. Não precisa dizer para os irmãos que a Bíblia ensina que quem provê a nossa salvação é o Senhor. Nós somos esses aqui, irmãos, que estamos sendo protegidos pelo próprio Deus da ira dele. E ele nos protegeu no seu Filho Jesus, né? Está tudo simbolizado aqui nesse sacerdócio. Vamos lá, versículo 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Jesse, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta das peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos dos seus ministérios, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandato de Arão, de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos de gersonitas, na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, as suas colunas, as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. Contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, as quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados, filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram de 2.630. Estes são os contados da família dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandato do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, de Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.500
80, conforme o mandato do Senhor, sempre conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Irmãos, esse capítulo então ele mostra que tinha aqueles que faziam o culto, que estavam em contato mesmo com as coisas santíssimas, que era o sumo sacerdote e os filhos, E aí tinha as famílias, que a família que ficava mais perto aqui, que era a família dos coatitas. Depois vinham as outras que ficavam, vamos dizer assim, tudo era santo, Mas tinha aqueles que tinham contato com o mais santo, e aí ia se afastando as coisas menos santas, vamos dizer assim. Mas só podiam ver os que trabalhavam diretamente com os outros. Para transportar tinha que ser tudo coberto, tá? Eu queria encerrar, irmãos, há tanta coisa aqui, que a gente podia falar, mas eu queria que vocês pensassem no seguinte: o que é que nós aprendemos aqui em resumo? Que Deus mandou contar os homens de guerra para invadir a terra, mas mandou contar também a tribo de Levi para tomar conta do culto, mostrando que o culto era o mais importante, ficava no centro das tribos, cada um armado no seu lugar, conforme a bandeira deles, seja acampada, seja peregrinando, E que para o transporte desse culto, desse tabernáculo, só a tribo de Levi fazia, mas as famílias da tribo tinham suas responsabilidades, mas que tudo era coberto. Só os sumos sacerdotes, só os sacerdotes mesmo podiam ter contato com as coisas santíssimas, tá? Então, o que a palavra de Deus nos mostra aqui? Ela aponta, irmãos, para a santidade de Deus, que Deus não pode ser, vamos dizer assim, acessado pelo homem pecador, mas que ele tem que prover esse acesso, e ele faz isso pelo sacerdócio. E nós sabemos que aponta para um sumo sacerdote celestial, segundo Hebreus, que é Jesus Cristo. E que, como aqui ele proveu para os coatitas não morrerem, ele proveu a nossa salvação. Às vezes a gente lê um livro desse assim, acha até enfadonho, É número, é tribo, é posição, mas quando nós lemos, irmãos, entendendo o significado, nós compreendemos o sentido das Escrituras. Eu queria que vocês guardassem isso, tá bom? Vamos orar, vamos pedir que Deus ele nos abençoe, nessa leitura, e daqui a pouco a gente vai fazer as orações para a última parte do nosso culto. Ó Senhor, obrigado porque nós tivemos hoje o privilégio de lermos esses capítulos que até ao nosso olhar parecem falar de tantos números, tribos, nomes diferentes, mas tem um sentido glorioso, Deus, de que mostrando que o Senhor é santo e que o Senhor proveu para nós a comunhão contigo, Senhor, Pai Celestial, por meio de seu Filho Jesus, e que o Senhor é o Emanuel, Jesus é o Emanuel, que veio trazer a presença desse Deus Santo conosco. E nós agradecemos, Senhor, pelo sumo sacerdote celestial e por tudo que o Senhor fez aqui naqueles tempos antigos, provendo para o povo daquela época a salvação, simbolicamente ali no tabernáculo, mostrando para eles desde aquela época, e hoje podemos compreender muito mais nos tempos da nova aliança. Senhor, nos edifica nessa verdade, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.